Quando eu sento nessa cadeira, eu não sento à toa. Pode esperar que vem coisa boa. Ao longo da minha jornada, entendo que existe injustiça na Terra, mas ainda assim, em todos os episódios relacionados à falta de justiça, fica cada vez mais difícil aceitar com naturalidade que isso faça parte do nosso cotidiano. Há dores que não cabem no dicionário. A língua portuguesa falha miseravelmente diante da perda de um filho. Para o marido morto, inventamos o viúvo. Para os pais enterrados, o órfão. Mas para quem enterra um filho, não há palavra. Perder um filho não é triste. Triste é perder um objeto. Perder um filho é insano. É desumano. É algo que transcende a organização e estrutura mental de um pai e de uma mãe. Talvez porque a humanidade saiba, no fundo, que isso não deveria acontecer. E quando acontece, o mundo fica moralmente nu. É sobre isso que tento todos os dias relatar como se fosse algo comum nos dias de hoje, mas não é. E não pode ser normal. Tentando acrescentar um pouco de sensatez onde não existe normalidade, nem tampouco lucidez. É uma história que se escreve com ânsia, com dor, com os olhos marejados. Essa história é sobre Miriam Rodrigues. Miriam Elizabeth Rodrigues Martinez. Viveu na comunidade de San Fernando, no México. Antes de 2012, Miriam era apenas mais uma mãe. E isso, convenhamos, já é uma função heróica em tempo integral. Vivia para a filha, Karen, uma adolescente de 20 anos. Uma casa simples, uma vida comum, um amor sem espetáculo, nada que chamasse a atenção dos deuses ou dos demônios. Até que um dia, absolutamente banal, Karen desapareceu. E o mundo, como costuma fazer, não avisou. A comunidade de San Fernando está localizada em Tamaulipas, uma das regiões mais violentas do México. Segundo dados do governo mexicano, essa região tem o maior número de pessoas desaparecidas do país. Miriam fez o que qualquer mãe faria. Correu à polícia, gritou, implorou, esperou e recebeu como resposta o que o Estado costuma oferecer quando está cansado demais para se importar: silêncio, burocracia e um desdém quase educado. Nenhuma investigação séria, nenhuma urgência, nenhuma humanidade. Crescemos assistindo séries policiais, acreditando que o sistema sempre entra em ação. Na vida real, ele costuma entrar em férias, justamente quando mais precisamos dele. De 2012 a 2014, Miriam seguiu buscando por Karen, e nesse intervalo de tempo o telefone tocou. Não era esperança, era extorsão. $77 mil era o preço da vida da filha. Mas Miriam não tinha esse dinheiro. Mas mães não trabalham com a lógica do possível. Fez empréstimo, se endividou, pagou como quem reza. Pagou como quem sangra. Pagou acreditando que o mundo ainda guardava algum resquício de decência. Pois é, não guardava. Karen não voltou. O que voltou foi a notícia mais cruel de todas. A filha estava morta, jogada numa vala comum, como se fosse um lixo, num túmulo de um desconhecido. É nesse instante que a alma deveria se desfazer, e quase sempre se desfaz. Mas Miriam não teve esse luxo. Ela comunicou às autoridades sobre o assassinato de sua filha e algo quebrou dentro dela. E quando algo quebra do jeito errado, vira arma. Miriam decidiu investigar sozinha contra um cartel, sozinha contra a morte organizada. Criou identidades falsas, trocou roupas, cabelos, histórias, observou casas como quem observava feridas abertas, anotou placas, rotinas, hábitos, conversou com vizinhos, fingindo banalidade, enquanto mastigava pavor. Montou mapas mentais que nenhum investigador oficial teve coragem de montar. Descobriu que os responsáveis pertenciam a um cartel e fez o impensável. Caçou os assassinos da própria filha com a precisão de um cirurgião e a fúria de uma mãe. Identificou envolvidos, entregou nomes. Cada prisão só acontecia depois que ela já havia feito o trabalho que o Estado não fez. A justiça oficial chegava atrasada, quase constrangida. Alguns dos homens presos pelo caso de sua filha fugiram da prisão. Miriam dizia em entrevistas que recebeu ameaças de morte de organizações criminosas,
Mas as autoridades locais não faziam sua parte, que era protegê-la. E como se isso não bastasse, Miriam decidiu ajudar outras mães cujos filhos haviam desaparecido, criando um coletivo de desaparecidos, um lugar de fala para mulheres que haviam perdido não só os filhos, mas também a fé em qualquer instituição. Miriam, que deveria estar recolhida à própria dor, virou farol em meio ao apagão sensato e moral do sistema. O mundo, claro, não perdoa esse tipo de coragem. Incomoda, gera desconforto. Em 2017, no dia 10 de maio, onde se comemorava o Dia das Mães no México, data que deveria ser sagrada até para os canalhas, os assassinos foram até sua casa. Foram 12 tiros. Não foi execução, foi deboche. Foi uma piada de mau gosto, escrita com pólvora. Miriam, mesmo lutando para sobreviver, descansou a caminho do hospital. Morreu como viveu nos últimos anos, enfrentando aquilo que ninguém mais teve coragem de enfrentar. Alguns homens foram presos, outros saíram, os mandantes seguem anônimos, a impunidade continua solta e elegante, usando roupas limpas, passeando de mãos dadas com o poder, vestido de ternos bem alinhados. Pois é, o sistema mais uma vez cumpriu seu papel favorito, que é falhar. E no fim, voltamos ao começo. Não há palavras para essa dor, não há um final feliz, não há superação, há simplesmente memória, indignação, há uma admiração que dói, há a constatação de que a humanidade consegue ser monstruosa e sublime no mesmo parágrafo. De um lado, quem mata uma adolescente e uma mãe, do outro, uma mulher que se recusa a aceitar a falência moral do mundo. Talvez escrever essa história seja inútil, porém é o único sentimento que me resta quando a realidade se torna indecente demais para o silêncio. Em solidariedade a Miriam, manifestantes pelo mundo clamaram aos governos mexicano e americano e federal pela proteção e segurança dos defensores e defensoras dos direitos humanos. Deus abençoe todos vocês, fiquem em paz e me sigam para mais.